Olá, meu amigo e minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José e muito obrigado mesmo a todos vocês que têm feito nosso portal crescer tanto, você que acompanha o nosso espaço, vê que a cada dia mais pessoas chegam, mais pessoas estão interagindo com o nosso portal. Se esse é seu caso, seja bem-vindo, se inscreva também, participe do nosso chat que eu sempre abro meia hora antes da gente entrar no ar, sempre entre 17 e 17h30, mande seus comentários, dê o joinha, enfim, participe do nosso portal e mais do que isso, né? Ajude outras pessoas também a entenderem melhor o que está acontecendo no nosso país. Infelizmente, os grandes veículos de comunicação não apresentam fatos e perspectivas que a gente apresenta nesse tipo de espaço que a gente tem aqui no YouTube. Então seja bem-vindo e vamos seguir em frente. Eu tinha preparado hoje um rol de temas, como a gente sempre faz, para abordar aqui e aprofundar a reflexão sobre os principais acontecimentos do nosso país. Mas aí eu fui obrigado a mudar o foco, porque ao assistir a cerimônia do Dia do Soldado lá no Distrito Federal, eu pensei comigo quando eu vi o general Paulo Sérgio, comandante do Exército, para tudo. Para bom entendedor, até um silêncio pode ser uma mensagem muito forte. Certamente o presidente da República ele teve conhecimento do discurso que o general iria declarar ali, o que ele iria fazer, né, em frente aos soldados, ali em frente às autoridades. E aí, por conta disso, ele deve ter sido orientado a ficar de boca calada. Foi um cala-boca Magda, como a gente via no programa humorístico aos anos atrás, né? E foi o que aconteceu. O Bolsonaro ficou calado, ele quebrou o protocolo, porque normalmente o presidente da República fala alguma coisa no Dia do Soldado. Mas ele estranhamente ficou mudinho, entrou mudo e saiu calado. Mas o que o general disse não é uma coisa para a gente desprezar. Mas antes de falar aqui no general, eu gostaria, porque a gente vai falar novamente das manifestações do dia 7 de setembro, que ainda estão causando muitas apreensões, exceto em você que está percebendo bem o que está acontecendo através dos fatos que a gente coloca para reflexão aqui no Portal do José. Hoje eu vi uma coluna do Reinaldo Azevedo, onde ele reproduz coisas que eu tenho dito aqui o tempo todo, que esse 7 de setembro será apenas mais um 7 de setembro. Por mais multidões que a gente tem em Brasília e em São Paulo, a realidade do nosso país não irá ser transformada no dia seguinte. Não teremos uma quebra institucional, ministros presos, ministros não deixarão de decidir por conta de manifestação nas ruas. Eu vou abordar isso com mais profundidade no nosso próximo encontro. Hoje eu quero falar do pronunciamento do general Paulo Sérgio e desse cala-boca que ele deu de uma forma indireta no presidente da República, mandando ele se recolher na sua insignificância pessoal e ter uma postura de um presidente da República com mais responsabilidade. Ele usou ali no discurso dele a figura de Duque de Caxias e ressaltou uma série de qualidades de Duque de Caxias que Bolsonaro não tem. Foi um discurso absolutamente constrangedor para quem entende de política e para quem percebeu as mensagens subliminares que o general estava passando, não só para o Bolsonaro, mas para esses movimentos golpistas que estão tentando se germinar para um lado e para o outro. Mas antes de falar do general propriamente dito, gente, eu queria trazer para vocês uma curiosidade, porque é digno da gente dar risada, né? Um desses canais de direita, preocupado com manifestações lá em Brasília, contrárias, né, ao governo federal, ao presidente da República, fez uma abordagem sobre a concentração de mais de 176 tribos indígenas, ou representantes de nações indígenas, lá em Brasília, para acompanhar um julgamento sobre um processo de demarcação de terras, a compreensão do Supremo Tribunal Federal sobre a demarcação, ou seja, a proteção de áreas onde os povos indígenas vivem, onde eles são originários, vamos dizer assim. Então, essas pessoas, esses indígenas, eles foram para lá. E qual é a abordagem que as pessoas da direita dão para esse tipo de movimento? Para eles, são sempre grupos de esquerda, que estão ali conspirando contra o presidente da República. Então vejam o texto que o rapaz vai narrar aqui, relacionado à compreensão que eles têm sobre os povos indígenas e sobre a luta desses povos, e percebam se a gente não está aí
numa situação muito problemática no nosso país, com muita gente com um grau de ignorância misturado com insanidade de um lado e do outro, né? Observem a narrativa aqui, essa expressão que tem sido tão usada ultimamente, né? Olha a narrativa do rapaz da direita aqui. Vamos lá. O Supremo Tribunal Federal em dia de votação de seu interesse. Vejam o tratamento dado, né, como o tratamento é diferenciado quando se tratam de movimentos de esquerda. Eles estão armados com arcos e flechas, inclusive, né, isso foi mostrado e propagado pelos próprios organizadores do movimento. Estamos vivendo a maior mobilização da história do movimento indígena em Brasília. Nesse trecho rápido você pode ver ali, né, um índio com um arco e flecha já no acampamento em Brasília, e esse grupo é o mesmo grupo que deu flechadas nas pernas de policiais na última manifestação em julho. Ou seja, terroristas indígenas, né? É uma espécie de terroristas nativos. Então, é uma perturbação ou não é uma perturbação esse tipo de situação? Que me desculpe o rapaz, mas pelo amor de Deus, isso aí não pode ser só ignorância, isso aí tem uma má-fé no meio dessa história, é muita burrice, para dizer o mínimo, né? Mas enfim, ele não está isolado, não. Esse pensamento dele é um pensamento muito recorrente para cima e para baixo. E aí eu faço um corte e aí a gente vai na cerimônia do Dia do Soldado. Deixa eu ver se é esse trecho aqui. Tem esse trecho aqui, mas eu peguei um outro aqui. Só conferir aqui primeiro, gente, para a gente não errar aqui. Deixa eu ver se é isso. Vamos pegar o primeiro trecho aqui. A fala do general, ele primeiro ilustra o que foi o Dia do Soldado, como é que surgiu, homenageou as autoridades, e aí ele partiu para o tapa na cara. Eu poderia até dizer que isso foi quase um pugilato. Ele deu muito soco na cara do presidente da República sem precisar subir para fazer isso fisicamente, né? Vamos acompanhar o que ele disse, vamos fazer aqui uma reflexão sobre as falas do general. Vamos lá. Do dever. O esplendor de sua carreira recebeu o batismo de fogo na luta pela consolidação da independência. Ganhou vulto na pacificação dos conflitos internos que ameaçavam a unidade nacional. Olha, ele está falando da história do Duque de Caxias, ganhou vulto na pacificação, lutou pela unidade nacional. Bem diferente do que acontece hoje, né? Onde o presidente da República ele fica dividindo o nosso país entre nós e eles, os comunistas e os brasileiros, os patriotas, enfim. Esse foi um primeiro recado implícito. Vamos continuar aqui. E consagrou-se nas campanhas externas em defesa do Brasil. Na vida política nacional, Caxias foi senador e presidente do Conselho de Ministros, notabilizando-se nas tribunas do parlamento como indelével exemplo de honestidade, ética e postura pública. Aí, precisa dizer alguma coisa? Será que o Bolsonaro se identifica, ou ele é identificado pelos militares com esses valores que o general Paulo Sérgio fez questão de ressaltar? Gente, o discurso não é aleatório, não. O discurso, as palavras são escolhidas, a inteligência leva o discurso lá para o Bolsonaro e ele entendeu o recado, né? Honestidade não é uma coisa que pautou a vida dos bolsonaros de uma forma muito intensa, né? Vamos dizer a verdade. Vamos aqui seguir no texto. O resultado de seus feitos traduziu-se sempre no restabelecimento da paz, na restauração da lei e da ordem e na manutenção da integridade do país. Precisa dizer mais alguma coisa? Respeito à lei e à ordem e à integralidade do país? Segue aí, general. Enaltecida pelo povo brasileiro, a atuação de Caxias foi marcada pela conciliação, pela superação de posições antagônicas e, sobretudo, pela prevalência da legalidade, da justiça e do respeito a todos. Gente, deu para perceber a sequência de predicados de Caxias que passam longe do Bolsonaro? Perceberam o recado implícito, o tapa na cara, mais uma vez, que essa parte do discurso dele representou? Enfim, Caxias foi notável líder militar, estadistas e herói. Representa, portanto, a expressão máxima do soldado e do cidadão. Com justíssima razão, a história o proclama
conselheiro da paz, o pacificador do Brasil. Fiéis herdeiros do legado de Caxias e alicerçados na hierarquia, na disciplina e nos valores pátrios, os soldados de ontem e de hoje, da ativa e veteranos, e suas estimadas famílias, formam a genuína alma do Exército, retrato fiel de nossa sociedade e são patrimônio mais valioso de nossa instituição. Ele ressaltou, né, a importância da hierarquia e a disciplina, mostrando mais uma vez que a quebra desses valores não passa nem perto do quartel ou da cabeça desses generais aqui, dos líderes militares, né? Graças a você, soldado, a identidade do Exército Brasileiro é moldada pelos valores militares que você cultua e pratica. Graças a você, soldado, contamos com um exército forte, capaz e coeso, respeitado nacional e internacionalmente, cuja história funde-se de maneira indissolúvel com a própria história da nação brasileira. Bom, eu vou fazer agora uma pequena pausa nesse trecho aqui e vamos passar para um outro aqui que eu acho de suma importância, onde o general ele faz um discurso completamente legalista dentro da Constituição Federal, o que se confronta com os pronunciamentos que o Bolsonaro tem feito e até os pronunciamentos do general Braga Neto, do general Heleno, que ficam dando uma interpretação extensiva ao artigo 142, atribuindo às Forças Armadas responsabilidades que elas não têm. Por exemplo, não é responsabilidade das Forças Armadas, isso não está escrito no artigo 142, é lutar pela liberdade, pela democracia interna, se meter em política. Não. O papel das Forças Armadas do artigo 142 é esse papel que o general Paulo Sérgio fez questão de sublinhar para todos nós. Vamos ver o discurso dele. O Exército Brasileiro não para em circunstância alguma, irmanado com a Marinha do Brasil. E a Força Aérea Brasileira mantém-se sempre pronto a cumprir sua missão, delegada pelos brasileiros na Carta Magna. A defesa da pátria e a garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem são, portanto, o farol que orienta o contínuo preparo e o emprego da força terrestre. Gente, ele falou coisas extremamente preciosas para a democracia. Ele falou que os valores que as Forças Armadas seguem estão comprometidas, e ele falou em nome de todas as forças, né, nesse pronunciamento dele, é o respeito à hierarquia, à disciplina, o respeito à Carta Magna, aos princípios que estão na nossa Carta Maior, na nossa Constituição Federal, e as imposições legais, as imposições constitucionais que são direcionadas às Forças Armadas, conforme a previsão do artigo 142. Ou seja, preservar a nossa soberania, garantir a nossa tranquilidade, garantir a nossa segurança em relação a qualquer tipo de ameaça externa, enfim, garantir a lei e a ordem a pedido de algum dos poderes da República. Então, o discurso foi bem enxuto, mas ele foi bem direto. Eu, como professor de Direito Constitucional, a interpretação que eu fiz foi nesse sentido. Eu tenho certeza que no mundo político e no mundo jurídico o recado também foi bem compreendido e o presidente da República, diante dessa posição do comandante do Exército, ele botou a viola no saco e ficou caladinho. Deve ter sido um dia de grande constrangimento ele ficar ali na tribuna sem falar nada, porque qualquer coisa que ele pudesse pronunciar ali seria um conflito direto com o que o comandante do Exército colocou, o pronunciamento que ele fez ali. Gente, então, isso está sendo mais um pano de fundo para nos mostrar o que é que vai acontecer no dia 7 de setembro. A cerimônia, esse congraçamento dessas pessoas que estão indo para as praças, como eu disse a vocês, se converterá apenas num exército de frustrados, porque eles estão nutrindo grandes expectativas de grandes rupturas, e o general hoje, no Dia do Soldado, disse aí: calma aí,
Muita calma nessa hora. Vocês estão mostrando que vocês são alucinados e a gente não vai entrar nessa onda. Pelo menos esse está sendo o discurso para a nação, para os deputados, para os senadores, para o Supremo Tribunal Federal, para os países estrangeiros que estão acompanhando o que está acontecendo aqui no nosso país, enfim, e para os subcomandantes das tropas espalhados por todos os cantos. Isso aí vai circular, esse discurso vai circular, vai ser lido e também em outros quartéis, em outros ambientes. Isso vai chegar também nos clubes militares, que são clubes que não fazem outra coisa senão ficar conspirando contra a nação, contra a legalidade, mas o general aí, ele disse como a Constituição brasileira, por mais desrespeitada que seja, por mais violada que seja, por mais que estejam tentando quebrar a ordem constitucional, o Exército Brasileiro não vai estar ao lado desse tipo de insanidade, não. Estou apenas fazendo esse papo com vocês hoje, gente, para reforçar, para a gente não ficar nessa maluquice, nesse desespero, não. Essa gente maluca vai chegar a hora deles, a hora das pessoas que estão transgredindo e, sobretudo, ao presidente da República e à sua família, o destino pode prometer surpresas que eles ainda não mapearam, mas a gente está atento aqui, a gente sabe o que a Constituição, que o Estado de Direito pode fazer com pessoas que conspiram contra o nosso país. Gente, eu fico por aqui. No nosso próximo programa a gente vai ter aqui assuntos muito interessantes. Mais uma vez, muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Tchau.